Bom dia. Estamos hoje de Lins para o Japão, para o Canadá. Deus seja louvado. É muito bom quando nós temos irmãos que estão conosco, o Alan, todos vocês, mas especialmente a família do Alan está também acompanhando ele dessa vez aqui no Brasil. É muito bom nós entendermos que o Espírito Santo é o mesmo. As mesmas coisas que ele ensina lá nos Estados Unidos, ensina no Brasil. Por isso que é muito importante estarmos conectados com irmãos que andam na verdade, amam a doutrina correta, porque para nós é um grande desafio. Então sejam todos bem-vindos, quem está comigo pela internet, seja também bem-vindo e seja uma manhã maravilhosa para cada um de nós. Amém. Morning. Bom dia. Bom dia. So good to see you. Muito bom ver vocês. We had a wonderful time this week. Nós tivemos momentos maravilhosos essa semana. Thank you for hosting us for our conference this week. Obrigado por nos receber aqui para uma conferência essa semana. We love the church here in Lins. Nós amamos a igreja aqui de Lins. And what God is doing from here. E o que Deus está fazendo a partir daqui. Want to welcome our church from Canada. Nós queremos dar as boas-vindas para nossa igreja lá no Canadá. They're joining us this morning. Que está conosco essa manhã. And we love them. We're so glad you're here. Amamos eles, felizes por estarem aqui. Rita said there's people from Japan watching. A Rita falou também que tem pessoas do Japão assistindo. Praise God. Louvado seja Deus. You're touching the world from this little church. Ele está tocando o mundo através dessa pequena igreja aqui. Well, I'm glad to be here. Estou feliz por estar aqui. I'm glad you're here. Estou feliz que vocês estejam aqui. And I know the Lord has a plan for something for this morning. E eu sei que Deus tem um plano para algo nessa manhã. Let's take a few moments and worship Him. Vamos tirar uns momentos para adorá-lo. Just from your own heart. Do seu próprio coração. I'm going to ask you just to tell God you love Him. Eu quero que você diga a Deus que você o ama. Father, we love you. Pai, nós te amamos. I worship you. Eu te adoro. I magnify you. Eu te magnifico. You're worthy of all praise. O Senhor é digno de todo louvor. You're worthy of all glory. Digno de toda a glória. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. I love you. Eu te amo. Thank you for your presence. Obrigado pela sua presença. I worship you. Eu te adoro. I love Eu te adoro. Eu te amo. you. I love you. Eu te amo. Thank you, Father. Obrigada, Pai. If you think about that, Se você pensar sobre isso, how amazing God is, quão maravilhoso Deus é, and He's willing to mingle with you. e Ele está disposto a estar aqui no meio de vocês. Worship is it's a connecting thing. A adoração é uma conexão. It's more than just saying I worship you. É mais do que dizer eu te adoro. It's more than just a conversation. É mais do que somente uma conversa. It's a intertwining of your heart and God's heart. É uma conexão do coração de Deus com o seu coração. It's a connection of intimacy. É uma conexão de intimidade. And if you just ponder that with me for a moment, E se você pensar nisso comigo por um momento, I want you just to think how significant that is. eu quero que você pense quão significante isso é. Think about your own life. Pense na sua própria vida. You're a dirty, rotten scoundrel. Você é um nada. I know you're not perfect. Eu sei que você não é perfeito. My wife will tell you I'm not perfect. A minha esposa vai te dizer que eu também não sou perfeito. But yet, God, Mas ainda assim, Deus, who's perfect, que é perfeito, is brighter than the sun if you've seen His light. se você conseguisse ver a luz dele, seria mais clara que a do sol. Pure as pure can be. Tão puro quanto puro pode ser. Is willing and able Ele é capaz to mingle and connect with you e tem vontade de estar aqui no seu meio e te conectar com você, on a personal level. num nível pessoal. Just because you take the time. Só porque você vai tirar um tempo.
as a believer, como um crente, to worship Him. de adorá-lo. Now, this type of worship is only available for the believers. Esse tipo de adoração só está disponível para os crentes. Unsaved people, they cannot worship God As pessoas não salvas não podem adorar a Deus, because they're not family. porque eles não são família. What qualifies you to worship God? O que te qualifica para adorar a Deus? Is it how good you are? Tem a ver com quão bom você é, How much money you gave? quanto dinheiro você oferta, How clean you are? quão limpo, puro você é, You did enough good works? se você já fez boas obras That suficiente, you shared the gospel this week? se você compartilhou o evangelho essa You semana, fed the poor? você alimentou os pobres. What qualifies you? What gives you the right O que te qualifica, o que te dá o direito to step into the very presence de entrar na presença of a God so pure, de um Deus tão puro, so perfect, tão perfeito, so righteous? tão justo? What gives you that right? O que te dá esse direito? In the Old Testament, No Antigo Testamento, they used to be afraid of God. eles costumavam ter medo de Deus. They were fearful when they experienced God's presence. Eles tinham medo de experimentar a presença de Let's Deus. read that in Hebrews Vamos ler isso em Hebreus, chapter 12. capítulo 12. We'll read verse 18, 19 and 20. Vamos ler Hebreus 12, 18, 19 e 20. Ainda não chegastes ao monte palpável, e em chamas a escuridão, as trevas, a tempestade. Ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. And read verse 21 for me, Jim. Vamos ler o 21 também. Porque não podiam suportar o que lhes era ordenado, o 20. Mesmo o animal se tocar no monte será apedrejado, 21. E a visão era tão terrível que Moisés disse, estou aterrorizado e trêmulo. So when God expressed His personal presence, Então, quando Deus expressava a presença pessoal dele, the people of Israel o povo de Israel were deathly afraid and terrified. tinham muito medo e estavam aterrorizados. What is this? Stop. What is this? O que é isso? Para, o que é isso? That's so powerful, I'm afraid. Que tem tanto poder que me dá medo, That's so terrifying. que é tão aterrorizante. If I touch it, I'll die. Se eu tocar, eu morro. That was what happens when you experience God É isso que acontecia quando você experimentava Deus and are not His child, e não é filho dele, are not born again. ou não nasceu de novo. If you're not born again today, Se você não é nascido de novo hoje, you better get born again. é melhor que você nasça de novo, Because there will be a day you're going to meet God. porque vai haver um dia que você vai encontrar Deus. And if you're not born again, you will be E terrified. se você não for nascido de novo, você vai ficar com muito medo. But if you're born again, you're going to celebrate. Mas se você for nascido de novo, você vai celebrar. Now, we all know that God is omnipresent. Nós todos sabemos que Deus é onipresente. That means He's everywhere at the same time. Isso significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. We can't comprehend that Nós podemos compreender isso. because we're not God. Nós não podemos compreender porque não But somos He's Deus. so vast, so amazing. Mas Ele é tão maravilhoso, tão grande. He's so incredible. Ele é tão incrível. We have no idea Nós não temos ideia how amazing He really is. quão maravilhoso Ele realmente é. But He's everywhere at the same time. E Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. He's able to walk with you and talk with you, Ele pode falar com você, caminhar com você, and at the same time walk and talk with me. e ao mesmo tempo conversar e falar comigo. He's able to know your thoughts, know your life, Ele sabe, Ele conhece os seus pensamentos e vida. and every other person in the world at the exact same time. E de todas as outras pessoas no mundo ao mesmo tempo. He's amazing. Ele é maravilhoso. In the Old Testament, No Antigo Testamento, they would once a year era uma vez no ano, in the temple, no templo, there was a little tiny room called the Holy of Holies. tinha um quartinho pequeno chamado Santo dos Santos.
Little tiny room. Um cômodo bem pequenininho. And it was in the middle of the temple square. E ficava no meio da praça do templo. And the Holy of Holies was a place where they kept the Ark of the Covenant. No Santo dos Santos, eles mantinham a Arca da Aliança. Now that's where the high priest would walk in once a year E é ali que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, and take the blood of a lamb pegava o sangue de uma ovelha and pour it on the altar. no cordeiro e colocava no altar. And it would be to represent covering the sins of Israel for the year. E era a representação para cobrir os pecados de Israel para aquele ano. And only the high priest was allowed in that room. Só o sumo sacerdote podia entrar naquele cômodo, No one else. mais ninguém. If you were Israeli, Se você fosse israelita, you were not allowed to meet with God. você não podia se encontrar com Deus. You needed a priest to represent you, Você precisava de um sacerdote para te representar, a high priest. um sumo And sacerdote. once a year, E uma vez por ano, he would go into the personal presence of God ele entrava na presença pessoal de Deus and spread the blood of a lamb over the ark, e colocava o sangue do cordeiro por cima da arca, the mercy seat, do propiciatório, to cover the sins of Israel for that year. para cobrir os pecados de Israel para aquele It ano. was just once a year. Só uma vez por ano. That's why it's interesting if you go to Hebrews 10. É por isso que é interessante. Se você for para Hebreus 10, Verse 19. versículo 19. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. It says here that as a brethren, as a Christian, E aqui está dizendo, como um irmão, um cristão, you can go boldly into the holiest você pode entrar de forma ousada no lugar santíssimo, by the blood of Jesus. pelo poder do sangue de Jesus. Now, that's not how the high priest thought. Não era assim que o sumo sacerdote pensava. The high priest would prepare. O sumo sacerdote preparava, They had many rituals they had to do first. existiam muitos rituais que eles tinham que fazer antes. Outfit had to be perfect. A roupa tinha que estar perfeita, The washing of the hands, the washing. o lavar das mãos, o purificar, Blood had to be spread perfectly. o sangue tinha que ser aspergido de forma perfeita. If that high priest stepped into the presence of God, Se aquele sumo sacerdote entrasse na presença de Deus, his personal presence, a presença pessoal de Deus, and there was a little bit of sin not covered, e tivesse um pouquinho de pecado nele que não tivesse sido revelado, one drop that they missed, it wasn't perfect, uma coisinha que eles deixassem passar que não fosse perfeito, the high priest would drop dead right there. o sumo sacerdote morreria ali, na hora. The problem was he was in the Holy of Holies. O problema é que ele estava no Santo dos Santos. Well, I'm not going in there to get him. Eu não vou entrar lá para tirar ele de lá. No one's going to go and drag him out, Ninguém queria entrar lá para tirá-lo de lá, because they would drop dead. porque eles também morreriam. So they devised a plan. Então eles tiveram um plano. And they, on the bottom of the robe of the high priest, E no final da roupa do sumo sacerdote, they tied bells eles colocavam sinos so you could hear him in the Holy of Holies. para que pudessem ouvi-lo de fora lá no Santo dos Santos. Ching, ching, ching as he moved around. Conforme ele se movia lá dentro, o barulhinho tim, tim, tim. And they also tied a rope around his ankle. E também amarrava uma corda em volta do tornozelo dele. So if they heard it, ching, ching, thud, Se de repente eles estivessem ouvindo tim, tim, de repente, they would drag him out. eles puxavam ele pela corda para fora. No one went into that room Ninguém entrava naquele cômodo, because the presence of God is so potent, porque a presença de Deus era muito grande, muito So potente, pure. muito pura, so powerful. tão poderosa. But in Hebrews Mas em Hebreus 19, Hebreus 19, verse 10, Hebreus 19, 10. Hebreus, chapter 10, verse 19. desculpa, Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Desculpa. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. He's telling you as a believer, Ele está te dizendo, como um crente,
that you can run boldly into the throne of God, que você pode correr ousadamente para o trono de the Deus, holiest place on the earth. o lugar mais santo da terra. You can run boldly into the presence. Você pode entrar ousadamente na presença dele. And you're just thinking right now, E você está pensando agora, wait a minute, espera aí, I'm not as holy as the high priest. eu não sou tão santo quanto o sumo sacerdote. I haven't done all the cleansing things. Eu não fiz todo o processo de purificação. I'm afraid to go into his presence. Eu tenho medo de entrar na presença dele. Because if I go in there, I'll be exposed. Porque se eu entrar na presença, eu serei exposto. Every wrong thought, every wrong action, Toda ação errada e pensamento errado, every lack of perfection. toda falta de perfeição. I know I told God I would fast yesterday, but I didn't. Eu disse a Deus que eu jejuaria ontem, mas não jejuei. Every area of imperfection will be exposed. Toda área, toda imperfeição seria exposta. But yet it tells you to run boldly into the throne room of God. Mas ainda assim aqui te diz para entrar ousadamente diante do trono de Deus. It's an amazing thing we have. É uma coisa maravilhosa que nós temos. It's an amazing thing you have. É uma coisa maravilhosa que você tem. The opportunity A oportunidade to intertwine your heart with His, de colocar junto o seu coração com o dele. to connect on a personal level with God. De se conectar no nível pessoal com Deus. Religion has made Christianity A religião fez o cristianismo about an action we do. ser uma ação que fazemos. I go to church, Eu vou para a igreja, I give some money, eu oferto, I try to be better, tento ser melhor, I try not to cheat, tento não trair, não I fazer try, coisa errada, I try to be nice to people, tento ser legal para as pessoas and I go to church. e vou para a igreja. That's what religion has done. Isso foi o que a religião fez. They've made Christianity going to church, Ele fez o cristianismo ir para a igreja, doing good works. fazer boas obras. That's not what Christianity is. Não é isso que é cristianismo. You don't accept Christianity. Você não aceita o cristianismo. You don't choose Christianity. Você não escolhe cristianismo. You become a Christian. Você se torna um cristão. You are born again. Você nasceu de novo. Something changed in you Algo mudou em você when you accepted Jesus. quando você aceitou Jesus. And that allowed you to walk boldly into the presence of God E isso te permitiu entrar ousadamente na presença de Deus, without being perfect. sem ser perfeito. God did not want to wait until you went to heaven. Deus não quer esperar até que você vá para o céu. God did not want to wait until you went to heaven and were perfect Deus não quer esperar que você vá para o céu para ser perfeita, to fellowship with you then. para então ter comunhão com você. He didn't want to wait till you got everything fixed. Ele não quer esperar que você conserte tudo. You kind of finally got your hair the way you like it. Finalmente conseguiu deixar o cabelo do jeito que você Found the gosta. outfit you look good in. Encheu a roupinha que você parece que você fica bem. Lost the weight you've been trying to lose. Perdeu o peso que você está tentando. Changed your habits. Trocar os seus hábitos. He didn't want to wait until you were all perfect. Ele não quer esperar que você esteja todo perfeito And in heaven you're perfect. e vai para o céu com a sua perfeição. He didn't want to wait until heaven to fellowship with you. Ele não quer esperar você chegar no céu para ter comunhão com você. So God made a way Então Deus deu um jeito for you to fellowship with Him para que você tivesse comunhão com Ele, as if you were perfect como se você fosse perfeito, without yet being perfect. sem ainda ser perfeito. Because He loves you that much. Porque é desse tanto que Ele te ama. And He wants to know you and you to know Him. E Ele quer te conhecer e que você o conheça. It's not through our works that we are allowed to go into His presence. Não é fazendo obras que você recebe a permissão de entrar na presença dele. It's really not even for His mercy. Não é nem mesmo pela misericórdia dele. Many people go to the door of the Holy of Holies. Muitas pessoas chegam até a porta do Santo dos Santos. And it's glowing with the light of God on the other side. E do outro lado está aquele brilho da luz de Deus. You know, like a movie. Sabe como num You filme? walk up to the door Você chega até a porta and there's the light is oozing out of the cracks of the door. e aquela luz está saindo daquela abertura da porta.
A luz está fazendo esse barulho. The light is glowing, power is flowing A luz brilhando, o poder fluindo from the other side of the door. do outro lado da porta. God's in there. Porque Deus está lá dentro. You're like, wait, Você fala, pera, let me get my act together here. deixa eu me ajeitar aqui, My hair right. meu cabelo. And you say, Lord, forgive me for all my sins. Você fala, Deus, perdoe-me por todos os pecados. Wash me clean by the Me blood. purifique pelo sangue. Forgive me for all the things I did. Perdoe as coisas que eu fiz. And you spend 20 minutes getting cleaned, Você passa 20 minutos tentando se purificar, hoping you get it all right. esperando que esteja tudo certo. Because that's a power glowing light behind that door. Porque atrás daquela porta tem aquela luz brilhante. The purest light, the purest power, O poder mais puro, a luz mais the pura. most incredible being in the universe. O ser mais incrível do universo. Right there behind the door. Lá, atrás da porta. And you're looking at yourself. E você se olha, You're thinking of, Lord, back in grade 3. você pensa naquele... Lord? When I was back in grade 3, Ah, e Lord, você pensa, quando eu estava na terceira série, Senhor, I'm the one who threw the spitball at the teacher. era eu que fazia a bolinha de papel e jogava na professora. Please forgive me of that. Por favor, me perdoe I mean, disso. you're so afraid, you're cleaning everything. Aí você está tanto medo que você está pedindo perdão de tudo. You run into your car and finding change under the seat Você vai até o seu carro, encontra no banco. and finding a homeless guy to give him money. Você entra no seu carro e encontra um pobre, um sem teto para dar dinheiro. Just to make sure. Só para ter certeza Because when I open that door, que quando eu abrir aquela porta, will I be accepted or not? eu serei aceito ou não. If I'm accepted, it's glorious. Se eu for aceito, que glória. If I'm rejected, I'm dead. Se eu for rejeitado, estou morto. That's not what it says. Não é isso que quer dizer aqui. It doesn't say after you've done all the ritual Aqui não fala que depois que você tiver feito todos os and rituais given all your e offerings, ter ofertado tudo o que podia, then come carefully into the Holy of Holies. aí entre com cuidado no Santo dos Santos. It says come boldly Não, aqui está falando venha ousadamente into the Holy of Holies, ao Santo dos Santos, the holiest. o mais santo. Can you imagine being a Israelite Você imagina ser um israelense and reading this? e ler isso? Like, oh, that guy's crazy. Ah, esse cara é louco. That guy's the devil. Isso é o diabo. Whoever wrote Hebrews is crazy. Ah, aquele que escreveu Hebreus estava louco. We all know we're all raised for generation after generation. Todos sabemos, fomos criados geração após geração. The holiest is the holiest. O santo é o santo. No one goes in there. Ninguém entra lá. No one dares go in there. Ninguém ousa entrar lá. No one gets to experience the presence of God. Ninguém pode experimentar a presença de Deus. Not his personal presence, Não a presença pessoal dele. except for the high priest once a year. A não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. And he's scared for his life when he goes in there. E quando ele entra, ele está com bastante medo de morrer. He's like that guy that's swimming with a bunch of sharks. É aquele cara que nada no monte, no meio de tubarões. He's there, but he's scared they're going to eat him. Ele está ali, mas está com muito medo que os tubarões vão comê-lo. The Holy of Holies. O Santo dos Santos, The high priest was scared. o sumo sacerdote tinha medo. I could die. Eu posso morrer. But the writer of Hebrews Mas aqui em Hebreus, tells the Christian, diz que os cristãos, forget about all that stuff. esquece tudo isso que passou. You Você run boldly into his presence, entre ousadamente na presença dele, into the holiest, no santo, by the blood of Jesus. no mais santo pelo sangue de Jesus. Let's go to the book of John. Vamos até João, o Evangelho de João. Chapter 4. Capítulo 4. And we'll start in verse 15, read down to verse 20. Vamos começar no 15 e vamos ler até o 20. João 4, do 15 ao 20. E a mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la.
Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo: não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Onde se deve adorar. This woman is a Samaritan woman. Essa mulher é uma mulher samaritana. Now, the Jewish people don't even talk to Samaritans. E os judeus nem falam com os samaritanos. They nickname them dogs. Eles dão o apelido deles de cachorro. That they didn't allow themselves to be friends with Samaritans. Eles não permitiam nem ter amizade com os And samaritanos. here Jesus is talking to one. E aí Jesus está falando com uma samaritana. And she makes this statement in verse 20. E no versículo 20 ela fala o seguinte: Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews worship in Jerusalem. Nossos pais adoravam neste monte e vocês em Jerusalém. Now I want you to just stay with me this morning. Então eu quero que vocês me acompanhem aqui esta manhã. Because the church world has not done any favor to the Christian. Porque o mundo da igreja não fez nenhum favor para o cristão. Before Jesus died, Antes de Jesus morrer, the Jews worship in the temple in Jerusalem. os judeus adoravam no templo em Jerusalém. The Samaritans worshipped on their mountain. E os samaritanos adoravam no monte deles. Nowadays, Hoje em dia, us Christians have our place that we worship, nós cristãos temos o nosso lugar de adoração, the church. a igreja. But that's contrary to what Jesus says here. Mas isso é ao contrário do que Jesus disse aqui. I want to break a little bit of wrong thinking in the Christian world. Eu quero quebrar um pouco desse pensamento errado no mundo cristão, You hear it all the time. que você ouve o tempo todo. I'm going to church to worship. Eu vou para a igreja para adorar. Sunday morning, Domingo de manhã, the first part of the service is worship time. a primeira parte do culto é a adoração. Well, we're not much better than the Old Testament. Nós não estamos muito diferentes daqueles do Antigo Testamento. If you think you need a building called the church to worship, Se você acha que você precisa de um prédio chamado igreja para adorar, if you think you need someone to lead you into worship, se você acha que você precisa de alguém para te guiar em adoração, that's an Old Testament non-born again way of worship. isso é um tipo de adoração do Antigo Testamento das pessoas não nascidas de novo. Look what Jesus says. Olha o que Jesus disse. Let's read verse 20, 21. Vamos ler os versículos 20 e 21 agora. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. The hour is coming A hora vem where you won't need a place to worship God, onde você não vai precisar de um lugar para adorar a Deus, because God will be in you. porque Deus estará em você. In other words, Em outras palavras, the place to worship God o lugar para adorar a Deus is anywhere you are. é onde quer que você esteja. Verse 22. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. And then verse 23, 24. E a 23 e 24. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. So the hour is coming, Então, a hora virá, meaning in Jesus' lifetime, significando naquele momento na vida de Jesus. when Jesus died, Quando Jesus morreu, then the hour finished. aí foi aí que a hora chegou. The hour is coming and now is A hora virá e agora, when true worshipers onde os verdadeiros adoradores will worship the Father vão adorar o Pai in spirit and truth. em espírito e em verdade. And look at the last line. Olha a última parte do 23. For the Father Porque o Pai is seeking such to worship Him. está procurando pessoas que o adorem desse jeito. The Father is seeking, Porque o Pai está procurando, wanting
querendo, desiring desejando for such to worship him. para adoradores desse tipo. And Jesus said that hour is coming E Jesus disse: a hora virá, when true worshipers onde os adoradores verdadeiros will worship in spirit and truth. vão adorar em espírito e verdade. That word spirit Essa palavra espírito does not mean the Holy Spirit. não significa o Espírito Santo. Does not mean a excitement, a move of the Spirit. Não significa uma empolgação ou um ver do Espírito. What he's saying here O que ele está dizendo aqui is that before Jesus, é que antes de Jesus, every human todo humano was of Adam, era de Adão, a family of darkness. uma família de trevas. God could not fix that human race. E Deus não podia consertar aquela raça humana. So he created a new family Então ele criou uma nova família, called the children of God, chamado Filhos de Deus, with Jesus being the firstborn, com Jesus sendo o primogênito. meaning that after Jesus was glorified, Significa que depois que Jesus foi glorificado, then it was possible for a person aí era possível que alguém change families, mudasse de família. to go from the family of Adam to be born into the family of God. Sair da família de Adão para nascer na família de Deus. And when you became born again, E quando você nasce de novo, that nature, that spirit of sin essa natureza, aquele espírito do that pecado you received from Adam que você recebeu de Adão, was quickened, changed foi transformado instantaneamente into a nature of righteousness. em uma natureza de justiça. You became a child of God. Você se tornou um filho de Deus. The moment you asked Jesus in your heart. No momento que você convidou Jesus para o seu coração. And that's what that word spirit means. É isso que significa a palavra espírito aqui. God has been waiting Deus tem esperado since Adam sinned desde que Adão pecou for the humans to be able to become family again, para que os humanos pudessem se tornar família to novamente, become his children again, se tornar filhos dele novamente, so he can fellowship with them para que ele pudesse ter comunhão com eles, like a father does his children. como o pai tem com filhos. So many Christians are in religion. Então, tantos cristãos estão na religião, They're so afraid of God. têm tanto medo de Deus, They don't even attempt to worship. que eles nem tentam adorar. They think worship is the songs you sing at the beginning of the service. Eles acham que adoração é aquela música que você canta no começo do culto. No, true worship is in you. Não, a verdadeira adoração está em você. Anytime you stop E qualquer momento que você para and say, God, I know you want to spend time with me. e disser, Deus, eu sei que o Senhor quer passar tempo comigo I'm going to worship you. e eu quero te adorar. And in that worship, you step into his presence. E nessa adoração você entra na presença dele. The same way the high priest would step into the presence of God in the Holy of Holies. Da mesma forma que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus no Santo dos Santos. There on the cross, Eles lá na cruz, when Jesus died, quando Jesus morreu said it is finished. e disse, está consumado. What he meant was, I finished the requirements of the law. Ele quis dizer, eu terminei, consumei as necessidades, os pedidos da lei. Everything was paid Tudo foi pago for you to become born again. para que você nascesse de novo. Everything. Tudo There on the cross. lá na cruz. In that moment, the sky turned dark. Naquele momento o céu escureceu. And remember the veil in the temple. E lembra do véu do templo? Some say it was about a meter thick. Alguns dizem que aquele véu tinha 1 metro de grossura. Was torn in half. Que foi partido ao meio. Remember that? Lembra disso? Well, what happened the moment that Jesus died and took sin into himself? O que aconteceu isso aconteceu no momento que Jesus morreu e levou o pecado sobre si. God the Father in his presence. E aí Deus o Pai na sua presença, In his personal presence. na sua presença pessoal, Stood up in that little room. levantou naquele cômodozinho. Why is he in that little room? Por que ele está naquele pequeno cômodo? Why is he limited his personal presence to a little tiny spot on earth? Por que Deus está limitando a sua presença pessoal para aquele pedaço bem pequenininho da Where he terra? can only meet with the high priest once a year. Onde ele só pode se encontrar com o sumo sacerdote uma vez por ano. Why is he in that room? Por que ele está nesse cômodo? Why is it so difficult to meet with him? Por que é tão difícil ter um encontro com ele? God is righteous. Deus é justo. God is perfect. Deus é perfeito. God and sin do not mix.
Deus e o pecado não se misturam. Light doesn't have mercy on darkness. A luz não tem misericórdia das trevas. You step into a dark room Você entra num quarto escuro and darkness rules. e é a escuridão que reina ali. You can't see, so you're trying to feel for the light switch. Você não consegue ver e você tenta achar o interruptor. I'm an old traveling preacher. Eu sou um pregador que já viajou muito. I've spent many nights in many different hotels. Já passei muitas noites em hotéis diferentes. Sometimes I wake up in my house wondering where city I'm in. Então, às vezes eu levanto em casa perguntando onde eu estou. I'll get up to go to the bathroom in the middle of the night, Eu levanto para ir para o banheiro no meio da noite and I spend 5 minutes trying to find the light switch. e aí eu passo 5 minutos tentando achar o interruptor. Where's the light switch in this room? Cadê o interruptor nesse quarto? I can't find my way. Não consigo achá-lo. When you turn the light on, Mas quando você acende a luz, what happens to o darkness? que acontece com as trevas? Vanishes. Light destroys darkness. A luz destrói as trevas. They're not friends. Não são amigos. Well, God is light, Deus é luz, pure light. luz pura. And if God allowed his presence on the earth, E se Deus permite que a presença dele esteja na terra, every darkness, every man, woman, and child toda trevas, homem, mulher e criança, would be destroyed. seria destruído. So he had to contain himself in that Por isso, tiny little room, por isso que ele tinha que se manter naquele quartinho pequeno, just so that para que assim the humans os humanos, who were of the fallen race of Adam que eram da raça caída de Adão, could have a little taste of his presence. pudesse ter uma pequena experiência da presença dele. That's how much he loves you. É esse o tanto que ele te ama. It's like if a woman gives birth to a baby that's premature, É como se uma mulher desse à luz a um bebê prematuro and the doctors e os médicos snatch the baby away and take him to the other room. pegassem correndo aquele bebê e levassem para outro quarto And they put him in a little tent e colocam ele naquela incubadora that's sanitized que é dedetizada and oxygenized. e tem todo o oxigênio ali dentro. And they tell the mom, E eles dizem para a mãe, for his safety, para a segurança dele, you can't hold him or touch him. você não pode segurá-lo ou tocá-lo. You can sit beside the bed and tell him you love him. Você pode sentar do lado da caminha dele e dizer que o ama, Don't touch him, mas não o toque, because we got to keep him safe from germs. porque a gente tem que deixá-lo seguro longe dos germes. And the little mother's there in the room. E a mamãe está lá no quarto, She just gave birth. ela acabou de dar à And luz. there's the little baby all by himself. E lá está o bebezinho dela sozinho no outro quarto, todo sozinho, Got some sozinho, tubes on his nose com tubos no nariz, and protected by that tent. protegido pela incubadora, A clear tent that she can see him but can't touch him. transparente que ela pode vê-lo, mas não pode tocá-lo. It's got a little sign there, do not touch. Tem a placa não toque. Secured tent. É uma incubadora segura. And all that mom can think E tudo que aquela mãe consegue pensar, is my little baby is all alone. meu bebezinho está sozinho. The little baby was inside of me for 9 months. Meu bebê ficou dentro de mim por 9 meses, Almost 9 months. quase 9, Premature. prematuro. We were connected. Nós estávamos conectados. He felt me, he heard me Ele me ouvia, me sentia for all those months. por todos aqueles meses. Now that he's in the world, he's all alone. E aqui no mundo agora ele está sozinho. So when the doctor's not looking, O doutor, então, os médicos estão lá she slips her finger under the tent. e ele coloca o dedo em cima da incubadora. The nurse walks by, she pulls it out. A mamãe colocou o dedo, mas assim que a enfermeira entrou, ela tirou. And then she puts it back under the tent. Ela volta para a incubadora And she gets her finger to touch the hand of the little boy. e ela consegue com o dedo tocar a mãozinha do bebê. Just to touch his little finger. Só com um pedacinho dele. His hand's so tiny. A mãozinha dele é tão pequena. She just touches his hand. E ela toca a mãozinha Says, I'm here. e fala, eu estou aqui. You're not alone. Você não está sozinho. I'm here with you. Eu estou aqui com você.
That was the Holy of Holies. Este era o Santo dos Santos. God slipping his finger, Deus colocava o dedo dele, breaking the rules, quebrando as regras, just so he can tell the humans, para que ele pudesse dizer aos humanos: I haven't left you. eu não deixei vocês. I'm here. Eu estou aqui. I made a way Eu dei um jeito for you to come back to me. para você voltar para mim. That was the Holy of Holies. Este era o Santo dos Santos. Then when Jesus died, E aí, quando Jesus morreu, the thunder rolled and the sky turned black. o céu escureceu, um trovão, The veil in the temple was ripped in half. o véu do templo foi rasgado ao meio. Sin was done away with once and for all. O pecado tinha pecador tinha levado todos os pecados. Let's go back to Hebrews. Vamos voltar a Hebreus. Jesus paid the price in full. Jesus pagou o preço completo. Hebrews 10 verse 11 through 15. Hebreus 10, do 11 ao 15. Hebreus 10, do 11 ao 15. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais conseguem apagar pecados. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Pois uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque depois de ter dito... So Jesus, by his sacrifice, pelo sacrifício, by one offering, por uma oferta, had victory over sin teve a vitória sobre o pecado, forever. para sempre. For by one offering, Por causa dessa oferta, he's perfected those ele aperfeiçoou aqueles who are being sanctified. que estão sendo santificados. How many of you are born again? Quantos de vocês são nascidos de novo? Wave your hand at me. Balança a mão para mim. You've accepted Jesus. Você aceitou Jesus. You've been perfected Você foi aperfeiçoado while you're being sanctified. enquanto estão sendo santificados. Jesus, by his sacrifice, Jesus, pelo sacrifício que fez, defeated sin, derrotou o pecado, defeated darkness. derrotou as trevas. In other words, the very thing that separated man from God was sin. Em outras palavras, aquilo que separava o homem de Deus era o pecado. Not the actions of sin, Não as ações do pecado, but the nature of sin. mas a natureza do pecado. And the moment Jesus died, E no momento que Jesus morreu, sin was defeated. o pecado foi derrotado. Meaning now you were allowed to, Significa que agora você by pode, your choice, ao escolher, leave the nature of sin viver a natureza do pecado, and receive the nature of righteousness. deixar a natureza do pecado e receber a natureza da justiça. Meaning that you are now family with God. Significa que agora você é família de Deus. Born of him, born again. Nascido de novo, nascido dele. Now, you're not separated from God Agora você não está mais separado de Deus, because you're his child. porque você é filho dele. For by one offering, Por uma oferta, Jesus conquered sin. Jesus venceu o pecado. Meaning that you are no longer of darkness. Significa que você não faz mais parte das trevas. Yes, I know you struggle with areas. Sim, eu sei que você tem dificuldades em algumas áreas. Yes, I know you're not perfect yet. Sim, eu sei que você ainda não é perfeito. You're not fully sanctified yet. Você ainda não está totalmente santificado. But God did not want to wait Mas Deus não quer esperar until you are perfect até que você seja perfeito in sanctification. em santidade. So he made you perfect in righteousness Então Ele te fez perfeito em justiça. by being born again. Ao nascer de novo, You received his nature. você recebeu a natureza dele.
Why can you go into God now when you couldn't before Jesus? Por que você pode se chegar a Deus agora quando não podia antes de Jesus? Not because God changed, Não porque Deus mudou, because you changed. mas porque você mudou. You became his child. Você se tornou filho dele. Now, many Christians don't live like children of God. Muitos cristãos não vivem como filhos de They Deus. accept Jesus, Aceitam Jesus, then they live their life how they want. mas vivem a vida como querem. What qualifies you, O que te qualifica, what gives you the right o que te dá o direito to go into the very presence of God e entrar na presença de Deus without fear sem medo, is not how perfect you are. não é o quão perfeito você é, It's that you're born of him. mas é que você nasceu dele. You're born again. Você nasceu de novo. Chapter 10, Hebrews, Capítulo 10 de Hebreus talks about God putting the laws into your heart. fala sobre Deus colocar as leis no seu coração. That's talking about when you're born again. Isso está ensinado quando você nasce de novo. And then right after that, E depois, exatamente após isso, it talks about having boldness to enter the holiest. fala sobre a ousadia de entrar no Santo dos Santos. You see that picture? Se você consegue ver essa imagem? Before Jesus, Antes de Jesus, one man could go into the Holy of Holies, só um homem podia entrar no Santo dos Santos, a high priest. o sumo sacerdote. You never experienced it. Você nunca podia experimentar If aquilo. you were a good Jewish person, Mesmo sendo uma pessoa boa, um judeu bom, you never experienced the Holy of Holies. você nunca poderia experimentar o Santo dos Santos. It always had to be the high priest representing you. Sempre tinha que ser o sumo sacerdote representando. After Jesus, Depois de Jesus, you don't need any man or woman to represent you. você não precisa ser representado por nenhum homem ou mulher. You get to run boldly into the Holy of Holies. Você pode entrar ousadamente no Santo dos Santos. Boldly into the presence of God. Ousadamente na presença de Deus. Without fear. Sem medo. Knowing Sabendo that he won't reject you. que Ele não vai te rejeitar. He'll embrace you. Ele vai te abraçar. But what about these areas I'm not perfect in? Mas e essas áreas da minha vida que eu ainda não sou perfeito? He will correct you. Ele vai te corrigir. He's a good father. Ele é um bom pai. He will discipline you. Ele vai te disciplinar. He's a good father, Ele é um bom pai. but he won't reject you. Mas Ele não vai te rejeitar. Many Christians think that because they fail, Muitos cristãos acham que porque falham, God gets rid of them. Deus se livra deles. I had a lot of preaching in the early years. No comecinho eu vi muitas pregações Say, well, the only way to get to heaven que diziam: a única forma de chegar ao céu is be covered by the blood of Jesus. é ser coberto pelo sangue de Jesus. The only thing God's going to ask you when you stand before him O que você acha que Deus vai te perguntar quando você estiver diante dele? is, do I see the blood of Jesus on you? Ele vai falar: eu consigo ver o sangue de Jesus em você? Because that's the idea, that you're a sinner saved by grace. Essa é a ideia que passam de você ser um pecador salvo pela graça. That you're always a sinner, Que você sempre é um pecador, and what qualifies you for heaven, e o que te qualifica para o what céu, qualifies you to worship God, o que te permite adorar a is Deus, that you apply the blood of Jesus to your struggles, to your sin. é só se você clamar o sangue de Jesus para os seus pecados e lutas. And so when you stand before God, if he sees the blood of Jesus, E aí dizem que se você estiver diante de Deus e ele vira o sangue de Jesus, he cannot see the sin. ele não vai conseguir ver o pecado. So he says, come into heaven. E aí ele vai falar: pode entrar no céu. But if you stand before God Mas se você estiver diante de Deus and he sees sin, e ele vira o pecado, to hell, inferno, get away from me. sai daqui. Depart from me, I never knew you. Fique longe de mim, eu nunca te conheci. I don't know if you've heard that before. Já ouviram esse tipo de ensino antes? You're a sinner saved by grace. Eu sou um pecador salvo pela graça. And the way you apply the blood of Jesus A forma como você aplica o sangue de Jesus was you ask for forgiveness, é quando você pede por you perdão, repent, você se you arrepende, thank him for the blood, você agradece o sangue, you speak the blood of Jesus. você fala, chama o sangue de Jesus, clama.
Well, my goodness. Meu Deus. I was applying the blood every day. Eu mesmo ficava clamando o sangue de Jesus todos os dias. Because the hard part about that message, Porque a parte difícil dessa you can be mensagem the best person, é que você pode ser a melhor do pessoa, everything perfect, fazer tudo perfeito. but if you have a bad day, Mas se o seu dia não foi muito bom, some Brazilian driver cuts you off, algum motorista brasileiro corta na sua frente and you get angry and have a bad thought, e você fica bravo e pensa uma coisa ruim, and then you die in an accident right then, e aí você vai morrer num acidente logo após, you did not get the chance você não teve a chance to apply the blood. de clamar o sangue. So now you're standing before God, E aí você está lá na frente de Deus, and you were perfect, you were really good all those years. e todos aqueles anos antes daquele momento você era perfeito. But on one bad Brazilian day, Mas aí um dia ruim no Brasil, you had that bad attitude, that bad thought. você xingou e pensou mal daquele motorista. We call it road rage in America. A gente chama isso a raiva da rodovia lá na América. And then you die. E aí você morre. Now you're standing before God. E aí você está lá diante de Deus. He didn't see all the good works. E ele não vai ver todas as boas obras. All he sees is that little stain of sin. Tudo que ele vai ver é aquela manchinha do pecado. He says, to hell. E ele fala pro The inferno. blood's not covered that. O sangue não cobriu essa parte. I was so afraid Eu tinha tanto medo all day long. o dia todo. Lord, forgive me for my sins. Deus perdoe pelos meus pecados. Forgive me for the sins I did. Perdoe os pecados que eu cometi. The sins I didn't know that I did, but I did. Os pecados que eu fiz, mas nem sabia que fiz. For bad attitude. Pela minha... Forgive me, forgive me, forgive me. Me perdoa pela minha atitude ruim. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Because I don't want to die without the sin being covered. Porque eu não quero correr o risco de morrer sem ser coberto pelo sangue. End up in hell. E terminar no inferno. My prayer, Lord, please come back on a Sunday. A minha oração era assim: Senhor, por favor, volte num domingo. 10 a.m. my time zone. Às 10 horas da manhã, no meu horário aqui dos Estados Unidos. There's a better chance I'm already covered by the blood. Porque existe uma chance maior de ali eu estar coberto pelo sangue. Sunday morning. Domingo de manhã. Day and night. Dia e noite. You've been there, some of you. Vocês já passaram, alguém daqui já passou por isso? You're not a sinner saved by grace. Você não é um pecador salvo pela graça. You were a sinner Você era um pecador saved by grace. salvo pela graça. Now, Agora, you're a child of God who struggles with things. você é um filho de Deus que luta com o pecado. You're perfect on the inside while you're being sanctified on the outside. Você é perfeito por dentro enquanto está sendo santificado por fora. That's why you can go boldly into the throne of grace. É por isso que você pode entrar com ousadia no trono da graça, By the blood of Jesus. pelo sangue de Jesus. That's not saying that before you go into that door, you have to plead the blood of Jesus. E aqui não está dizendo que antes que você entre por aquela porta, você tem que clamar o sangue de Jesus. That's saying that when you were born again, Isso está dizendo que quando você nasceu de novo, the blood of Jesus was the price that Jesus paid o sangue de Jesus foi o preço pago por Jesus to allow you to become born again. para permitir que você nascesse de novo. That's what it means by the blood of Jesus. É isso que significa pelo sangue de Jesus. Not that you apply it before you go into the door, Não que você tenha que clamá-lo antes de entrar pelaquela porta, but that was the price paid for you to become a child of God. mas que houve um preço que foi pago para que você se tornasse um filho de Deus. You can run boldly into His presence Você pode entrar com ousadia na presença dele, without being fully sanctified and perfect, sem ser perfeito ou totalmente santificado, because that nature He gave you porque a natureza que ele te deu is perfect. é perfeita. I remember when I was a young man, young preacher, Eu lembro quando eu era um jovem, um pregador jovem, I served under a ministry of a very wealthy, famous preacher. eu servia no ministério de um pregador muito rico. His name was Norval Hayes. O nome dele era Norval Hayes. Very famous preacher in America. Ele é muito famoso lá na América, Very wealthy man. muito rico. And he was quite a bit older than I was. E naquela época ele era um pouquinho mais velho do que eu.
And his office was at one end of the building. E o escritório dele ficava num corredor do prédio. And it was like a businessman office. E era como se fosse um escritório de um homem de negócios. Beautiful wood, everything organized, Madeira boa, tudo organizado, everything high quality. tudo de alta qualidade. And he said, Alan, I'm going to meet with some of these other men. E ele falava, eu vou encontrar com algum desses outros homens And I want you to stand by the door e eu quero que você fique na porta. and don't let anyone knock on the door or interrupt us. Não deixe que ninguém nos interrompa, nem batam na porta. Because this is going to be an important meeting. Porque vai ser um encontro muito importante. I don't want anyone to interrupt me. Eu não quero que ninguém me interrompa. And I was just starting out. E eu estava começando. So yes sir, yes sir. Eu falava, sim senhor, sim I senhor. had my suit and tie on. Eu estava de terno e gravata. And I stood by the door. E eu ficava lá, parado na porta. It was at the end of the hallway. Ficava no final do corredor. And I stood there with my suit and tie. E eu parado lá, de terno e gravata. And I was not going to let anyone touch the door. E eu não deixaria que ninguém tocasse aquela porta. No one's going to touch the door. Ninguém vai tocar essa People porta. would walk by. As pessoas passavam. They weren't trying to touch the door. Eles nem estavam tentando tocar na porta. But I looked at them. Mas eu já dava aquele olhar para eles. Don't even try it. Nem tente. My friends would walk by and try and talk to me. Os meus amigos passavam e queriam conversar comigo. Shh. I'm protecting the door. Eu estou protegendo a porta. Brother Norval said, don't let anyone touch the door. O irmão Norval falou para não deixar ninguém tocar essa And I porta. did really good E eu fiz muito bem o meu for about trabalho. half an hour. Por 30 minutos, mais ou menos. And then all of a sudden, E aí, de repente, at the other end of the hallway, no outro final do corredor, Brother Norval's daughter had an office. a filha do irmão Norval tinha um escritório. His daughter's name was Zona. E o nome dela era Zona. And she had an office at the end of the hallway. E o escritório dela era na outra ponta do corredor. And I'm standing at the other end of the hallway guarding the door. E eu estava na outra ponta, guardando a porta. All of a sudden, De repente, this little head pokes out essa cabecinha saiu da porta and looks at me e olhou para mim. and looks at the door. E olhou para a porta que eu estava guardando. It's a 7-year-old girl, Era uma garotinha de 7 anos, Norval's granddaughter. a neta do Norval. Her name is Lee. O nome dela era Lee. 7-year-old blonde-haired girl. Uma garotinha de 7 anos, Poked her loirinha. head out, looked at me all the way down the hallway. Colocou a cabeça para fora da outra porta e ficou me olhando até no final do corredor. Then I saw her look at the door. E aí eu vi que ela olhou para a porta. And she came out into the hallway, Ela saiu no corredor, began to skip like a little girl, começou a pular como uma garotinha, coming my way. vindo na minha direção. I knew she wasn't coming to say hi to me. Eu sabia que ela não estava vindo para dizer oi, não. She was going to go say hi to her granddad, Ela queria dizer oi pro vovô, her grandpa, o vô dela, my boss. o meu chefe. And I began to panic. E eu comecei a entrar em pânico. How do I handle this? Como que eu vou lidar com isso? Do I say no? Digo não, Stay away? fica longe. See, when you deal with family member, they don't listen to anybody Quando você lidar com um membro da família, eles não ouvem ninguém, because they know they're family. porque sabem que são família. So she walked up and I tried to stop her. E ela andou e eu tentei pará-la. And she totally ignored me. E ela me ignorou. Open the door. Abriu a porta. Didn't even knock on the door. Nem bateu na Just porta. opened the door and swung it open. Abriu a porta, deixou abertona toda. All these men were at a table in a business meeting. Todos aqueles homens naquela reunião de negócios. And the light opened from the hallway. A luz entrou do corredor. The noise came in from the hallway. Aquele barulho todo de ela entrar. Little 7-year-old Lee goes skipping in the door. E a garotinha de 7 anos ali passou pulando pela porta. I looked at Norval's eyes, Brother Norval's eyes, in panic. Eu olhei para os olhos do irmão Norval e entrei em pânico. Like, don't be mad. I didn't know what to do. Não fica bravo, eu não sabia o que fazer. I'm sorry. Desculpa. I didn't say it, but my eyes said it. Eu não disse, na verdade, mas meus olhos diziam isso. And you know what Norval did? E sabe o que o Norval fez? He stopped the meeting. Parou a reunião. Said, "Oh, my little granddaughter. Falou, minha netinha. Little Lee, come here, little Lee." Pequena Lee, vem até aqui, vem And até he aqui. ignored all the men and all the business. Ignorou todos aqueles homens de negócio. That's what it means to go boldly into the throne of God. E é isso que significa entrar ousadamente no trono de Deus.
Don't let some preacher, Não deixe que algum pregador some man, ou algum homem say, whoa, 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 stop. diga: pode parar. You're not good enough yet. Você ainda não é bom o suficiente. You need to worship in church. Você precisa adorar na igreja. You need to do this first and that first. Você precisa fazer isto e aquilo primeiro. Some churches will preach. Algumas igrejas pregam. Before you worship, Antes de você adorar. you need to bring an offering and a gift to God. E eles falam: você precisa trazer uma oferta, um presente para Deus. You're not a sinner saved by grace. Mas lembre-se, você não é um pecador salvo pela graça. You were a sinner saved by grace. Você foi um pecador que foi salvo pela graça. Now you are a child of God living in grace. Agora você é um filho de Deus vivendo na graça. Run into his presence. Corra para a presença dele. Run into his presence. Corra para a presença dele. Don't wait for church service. Não espere pelo culto na igreja. Don't put it off till Sunday morning. Não espere até domingo de manhã. Every day. Todos os dias. Take a little time. Tire o seu tempinho And say, Father, I want to connect with you. e diga: Pai, eu quero me conectar com I want my você. heart to connect with your heart. Eu quero que o meu coração se conecte com o seu I coração. want to step into your righteousness, to your light. Eu quero entrar na sua justiça, na sua luz. And yes, E sim, you will receive correction. você vai receber correção. You'll begin to feel convicted. Você vai começar a se convencer. Like, yeah, I need to quit that. Eu preciso parar de fazer isso. But that's only after you go into his presence. Mas isso é só depois que você começar a entrar na presença Some dele. Christians think if they fail, God rejects them. Alguns cristãos pensam que se eles falharem, Deus vai rejeitá-lo. If they're not perfect, God rejects them. Se não forem perfeitos, Deus os rejeitará. That's like me looking at my son É como se eu, olhando para o meu when filho, he's a little boy. quando ele era pequenininho: Harrison, go clean your room. Harrison, vai limpar o quarto. And then I go discover he hasn't cleaned his room. E depois eu descubro que ele não limpou o quarto. That's it. Agora chega. Get out of my house. Sai da minha casa. Go. Vai! You're no longer my son. Você não é mais meu filho. No longer a tailor. Não é mais um tailor. You broke my rules. Você quebrou as minhas regras. You were not good enough or perfect. Você não é bom o suficiente, não é perfeito. Get out of my house. Sai da minha casa Don't you come back. e não volte mais. That's how a lot of Christians feel. É dessa forma que muitos cristãos se sentem. Waiting for God to kick them out. Esperando que Deus os mande embora. My son knows how to be family. Meu filho sabe como ser família. Even when he got in trouble as a little kid. Mesmo quando era pequenininho e se metia em problemas, Now he makes us proud. agora ele nos deixa orgulhoso. But he used to be a troublemaker. Mas ele dava muito trabalho antigamente. Good trouble, but trouble. Trabalho bom, mas trabalho. Even when he is in trouble, Mesmo quando ele estava com problemas, under discipline, porque era arteiro. he still expected me to feed him, Ele ainda esperava que eu o alimentasse, to take care of him, que tomasse conta dele, to love him. amasse. See, he didn't ever say, Dad, can I eat food now? Ele nunca pediu: pai, posso comer agora? Can I get a hug? Pai, posso te dar um abraço? See, because he understands family. Porque ele entende o que é família. A father will discipline you, O pai vai te disciplinar, but it's out of love. mas é por amor, It's not out of rejection. não por rejeição. He doesn't reject you when he disciplines you. Ele não está te rejeitando quando ele te He disciplina. embraces you Ele está te abraçando, because he's helping you to grow and be strong. porque ele está te ajudando a crescer e ser forte. Run into his presence. Corra para a presença dele. How do I do that? E como eu faço isso? Just stop, Pare, take a minute tire 1 minuto or 10 minutes ou 10 minutos and say, like the woman at the well. e diga como a mulher no poço. The Jews think they worship in Jerusalem, Os judeus acham que adoram em Jerusalém. but the hour is coming that we will not worship there or in your mountain. Mas virá a hora que eles não adorarão nem lá, nem nos The montes. Father's been seeking such O Pai tem procurado who will worship in spirit and truth. adoradores que adorem em espírito e verdade. The fathers are looking for children O Pai não está procurando that are of crianças. righteousness, O Pai está procurando crianças that da he can justiça, embrace freely. que ele possa abraçar livremente. That's you. Isso é você. That's you. Isso é você. That's you. Isso é você. Oh, but I'm not perfect.
Ah, mas eu não sou perfeito. Quit looking at that. Pare de olhar para isso. God's not looking at that. Deus não está olhando para isso. If He's concerned about it, He'll tell you about it when you worship Him. Se ele estiver preocupado com alguma coisa, ele vai te dizer quando você o estiver adorando. You say, okay, I think it's time you deal with this. Então ele vai te falar, eu acho que agora está no momento de você lidar com isso. Some preachers will tell you got to clean up first Alguns pregadores dizem que você tem que se purificar primeiro, before you go into His presence. antes de entrar na presença dele. Not according to this. Mas não de acordo com o que lemos aqui. Therefore, brethren, O irmão, having boldness entre com ousadia to enter the holiest para entrar no Santo dos by the Santos, blood of Jesus. pelo sangue de Jesus. Are you born again? Você é nascido de novo? Then the blood of Jesus has given you the ability to be His child. Então o sangue de Jesus te permitiu ser filho dele. So run into His presence. Então corra para a presença dele. Do you know how incredible it is? Você sabe quão maravilhoso é When you take a minute, quando você tira um minuto, stop your day, para o seu dia just say, Father, I love e diz: Pai, eu te amo, you. I worship you. eu te adoro, I magnify eu you. te magnifico. That's worship. Isso é adoração. In that moment, there's a connection E naquele momento existe uma conexão between your heart and His heart. entre o coração dele e o seu. There's an intimacy being developed. Uma intimidade sendo desenvolvida. You're connecting with God, Você está se conectando com Deus, who's incredible, que é maravilhoso, who's incrível, all powerful, que é todo poderoso, who's perfect, que é perfeito. and He wants to connect with you. E ele quer se conectar com você. All you have to do is worship. Tudo que você tem que fazer é adorá-lo. Stop your day, Pare o seu dia. and your nature connects with Him, E a sua natureza vai conectar com a dele. because your new nature came from Him. Porque a sua nova natureza veio dele. So you can connect with Him. Então você pode se conectar a ele. Let's take 5 minutes. Vamos pegar 5 minutos. Just 5 minutes. Só 5 minutos. And let's just connect with Him E personally. vamos nos conectar com ele pessoalmente. Imagine you're not in church. Imagine que você não está na igreja. Imagine you're at your house, Imagine que você está em casa, sitting in your chair. sentado na sua cadeira. Turn the TV off, the radio off. Se liga o rádio, se liga a TV. Imagine in your car alone. Ou se imagine no seu carro Imagine sozinho. you're in the park walking by yourself. Ou imagine no parque andando sozinho. Not in church. Não na igreja. You are the place of worship, Você é o lugar da adoração. not a building. Não é um prédio. And let's take 5 minutes. Então vamos pegar 5 minutos. And all you do is from your heart, E tudo que você tem que fazer do seu coração, you talk to Him. fale com ele. You worship Him. Adore-o. Father, I love you. Pai, eu te amo. I magnify you. Eu te magnifico. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. You're worthy of all praise. O Senhor é digno de todo louvor, You're worthy of all glory. digno de toda glória. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu te adoro. I exalt you. Eu te exalto. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu te adoro. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. I love you. Eu te amo. Father, I love you. Pai, eu te amo. I glorify you. I magnify you. Eu te glorifico, eu te magnifico. I lift your name above all names. Eu exalto o seu nome acima de todos os I nomes. exalt you. Eu te exalto. You are my everything. O Senhor é tudo para mim. You're all that I have. Tudo que eu tenho, You're all that I need. tudo que eu preciso. You're everything to me. O Senhor é tudo para mim. I love you. Eu te amo. Thank you for loving me. Obrigado por me amar. Thank you for receiving me. Obrigado por me Thank you for receber. strengthening me. Obrigado por me fortalecer. Thank you for directing me. Obrigado por me guiar. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu te adoro. You're worthy to be praised. O Senhor é digno de ser louvado. You're worthy to be praised. O Senhor é digno de todo louvor. I love you. Eu te amo. 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 You're worthy. O Senhor é digno. You're worthy. O Senhor é digno.
You're worthy to be praised. O Senhor é digno de todo louvor. I love you. Ah, eu te amo. I glorify you. Eu te glorifico. I magnify Eu te magnifico. you. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu te adoro. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. You're worthy of all praise. O Senhor é digno de louvor. I worship you. Eu te adoro. I love you. Eu te amo. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I love you. Eu te amo. I glorify you. Eu te glorifico. I magnify you. Eu te magnifico. I worship you. Eu te adoro. Father, you're worthy to be praised. Senhor, o Senhor é digno de louvor. I love you. Eu te amo. 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 I worship you. Eu te adoro. I glorify you. Eu te glorifico. Jesus, Jesus. thank you for making it possible Obrigado por tornar possível for your Father to become my Father. que o seu Pai se tornasse o meu Pai. I magnify you. Eu te magnifico. I glorify you. Eu te glorifico. You're worthy of all praise. O Senhor é digno de todo louvor. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu te adoro. Hallelujah. Aleluia. I love you. Eu te amo. 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 I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu te adoro. I glorify you. Eu te glorifico. I magnify you. Eu te magnifico. I love you. Eu te amo. I worship you. Te adoro. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Now take a moment. Agora tire um momento. Stay in His presence. Fique na presença dele. Keep focusing on Him. Continua focando nele. But now we're just going to take a minute, Agora nós vamos pegar um minuto and we're not going to say anything. e não vamos dizer nada. We're going to let Him speak to us. Vamos deixar que ele fale conosco. Let Him love on us. Deixe que ele nos ame. Hallelujah. Aleluia. What a powerful presence. Que presença poderosa. Can you sense the reverence? Você pode sentir essa reverência? It's like you don't want to break it. É como se você não quisesse parar. It's so pure. É tão puro. That's His presence. É a presença dele. God did more in that minute Deus pode fazer mais nesse minuto than a preacher can do for you in a lifetime. do que um pregador pode fazer para você numa vida toda. You intertwined your heart with His. Você coloca o seu coração junto com o dele. That's what worship is. It's intimacy. É isso que é adoração, intimidade. Just remember when you worship, Lembre-se, quando você adorar, it's not the words. não são as palavras. Let me give you a little example. Deixa eu te dar um exemplo aqui. I'll have my beautiful bride come up here. Eu quero pedir para minha esposa que suba aqui. Isn't she beautiful? Ela não é bonita? This is our 23rd anniversary today. Isso é o 23º aniversário de casamento hoje. Amen. Amém. Now, this is my wife. É a minha esposa. We're intimate. Nós estamos íntimos. Now, let's say I'm trying to butter her up Vamos dizer que eu estou tentando puxar o saco dela. and we're talking. Nós estamos falando. And look at me. Olha para mim. I'm going to say the right words. Eu vou dizer as palavras certas. I love you. Eu te amo. You're beautiful. Você é bonita. I'm so glad you married me. Estou feliz que você casou comigo. You're the love of my life. Você é o amor da minha vida. Thank you for marrying me. Obrigado por casar comigo. That's missing something, isn't it? Tá faltando algo, não tá não? The words without the connection. As palavras sem a conexão. Okay? So,
when you worship God, Mas quando você adora a Deus, it's not about just saying the words. não é só dizer as It's palavras. about connecting your inner man with Him. É sobre conectar o seu homem interior com o dele. So for sometimes when you begin, Então, algumas vezes, quando It's você começa, difficult. é difícil. thank you, baby. Obrigada. I do love you. Eu realmente te amo. Sometimes it's difficult because your natural mind is busy. Algumas vezes é difícil porque sua mente natural está a mil. So you say, I love you, I worship you. E você fala, eu te amo, eu te adoro. And then you hear, E aí você ouve, what are we doing for lunch? o que eu vou fazer para o almoço? What's the schedule for next week? Ah, qual vai ser o horário da próxima So semana? your natural mind wants to control you. Tá vendo? A sua mente natural tenta te But controlar. your inner man is from God. Mas o seu homem interior é de Deus. So it takes some practice to tell the outward man to shut up. Então leva tempo para você dizer para o seu homem exterior ficar Say, quieto. I'm not worried about that right now. I'm focusing on God. E dizer para ele, não estou preocupado com isso agora, eu vou focar em Deus. And so I find the first 3 minutes are the most difficult. Então eu acho que os 3 primeiros minutos da adoração são os mais But difíceis. then after that, it's easier. Mas depois disso até que fica fácil. Because I make the natural mind quiet down. Porque faz com que a mente natural fique quieta. I love you. Eu I te worship amo, eu te you. adoro. You're worthy to be praised. Você é digno de ser louvado. And so when you worship, Então quando você adora, I imagine I can see the Father on the throne, eu fico imaginando vendo o Pai no trono and I worship Him. e eu o adoro. That helps me from my mind wandering. Isso ajuda a fazer com que minha mente não fique flutuando. So you can worship God anytime you want. Então você pode adorar a Deus quanto você quiser, Anytime you want. qualquer momento que você quiser. You don't need a temple, Você não precisa de um templo, a mountain, uma a montanha, praise and worship leader, ou um líder de A pastor. adoração, um pastor, a church. uma igreja. Just stop. Só pare, Take some time during your day, tire um pouco de tempo no seu dia and He will be so excited e ele vai ficar tão empolgado, for you to come to Him animado que você veio até and ele worship Him. para adorá-lo. He won't reject you. Ele não vai te rejeitar. He loves you. Ele te ama. Amen. Amém? Wonderful. We've had such a great time. Nos divertimos muito, foi muito bom. This week has been beautiful and incredible. Essa semana tem sido maravilhosa, incrível. We've had leaders and pastors from, was it 11 states or 12 states in Brazil? Recebemos líderes pastores de 11, 12 estados do Brasil. That's half of Brazil showed up. 13. 13 estados. Yeah, amazing. Maravilhoso, metade do Brasil veio. We're excited about the next one. Estamos muito empolgados com o próximo. And thank you for hosting us, Obrigado por nos receber, allowing us to take over your building and your pastor. permitir tomar conta do seu prédio, da sua pastora. I'm going to pray a blessing over you, Eu vou orar sobre vocês and I want you to receive it. e eu quero que vocês recebam. Amen. Amém? Father, I thank you for your love for each one that's here, Pai, eu te agradeço pelo teu amor por cada um aqui. that you love them. O Senhor os ama, They're your children. são os seus filhos. No matter what struggles they're in or battles they're going through, Não importa por qual batalhas e lutas estão passando, you'll never stop loving them. o Senhor nunca deixará de amá-los. You'll never give up on them Nunca vai desistir deles, because they're yours. porque eles são seus. They came from you. Eles vieram de ti. So, Father, I thank you right now. Pai, eu te agradeço agora. I speak your hand of blessing upon them, Eu declaro a sua mão de bênção sobre eles. that they'll discover you more and more. E eles vão descobrir cada vez mais, Fall in descobrir cada love vez with mais, you more and more. se apaixonar cada vez mais por ti. So, Father, now I bless them in Jesus' name. Pai, agora eu os abençoo em nome de I Jesus. call their homes blessed and full of love, Declaro que os lares deles estão abençoados e cheios de amor. their family members saved, Os membros familiares estão their salvos. family full of love of God, A família está cheia do amor de Deus. that each of us become closer to you, Cada um está ficando cada vez mais próximo de ti, walk more and more into holiness. andando mais e mais em santidade. We give our life more and more to you E nós entregamos a nossa vida mais e mais a as ti, we fall in love with you. ao nos apaixonarmos por ti. So I call these families blessed. Então eu declaro que essas famílias estão I abençoadas. speak healing, Declaro cura, financial blessing, bênçãos financeiras, love in their homes, amor nos lares deles, strength in their heart. força, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém.
Amen. Well, thank you for having us, Obrigado por nos receber. and we love you. Amamos vocês. We'll see you again Wednesday. Vemos vocês novamente na quarta. Rita, will you come? Rita? Aleluia, foi realmente maravilhoso. Então, quarta-feira, o pastor Alan estará aqui às 20 horas, 8 horas da noite. Se você puder vir, estar conosco, será uma grande bênção. Um domingo abençoadíssimo para nós.